3 anéis para os reis élficos sob o céu, 7 para os senhores anões em seus rochosos corredores, 9 para os homens mortais fadados ao eterno sono, 1 para o Senhor do Escuro em seu escuro trono, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Um anel para todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para trazer todos e na escuridão aprisioná-los, na terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Eu acho que todo mundo já ouviu ou já viu alguma coisa parecida com isso. Afinal de contas, isso aí é uma das partes do poema, né, que está incluso na história do Senhor dos Anéis, né, uma das talvez mais clássicas histórias que foram criadas agora pelo século XIX, século XX, né, pelo Tolkien, e que foi aí aclamado pela crítica, obviamente, né, com os filmes feitos pelo Peter Jackson, que ganhou inclusive 9 Oscars, né, com o primeiro filme quando saiu. E é muito interessante porque talvez muita gente não saiba, mas a mitologia nórdica influenciou e muito a história que Tolkien criou. E hoje a gente vai entender um pouquinho como essa influência ocorreu. Eu sou o Kusamitri e você está no programa Runologia do canal Lupus em Fábula. Galera, vocês estão vendo que eu estou num cenário meio diferente, talvez a câmera está meio estranha. O que acontece é que eu estou me mudando novamente. Eu acredito que para julho a gente vai estar com um cenário novo e tudo mais, mas eu acho que vale a pena a gente contar uma história como essa, até porque eu fiquei pensando muito sobre o que eu ia falar hoje. Eu acho que essa história às vezes fala um pouquinho sobre o que a gente tem visto no mundo recentemente, e eu acho que vale a pena a gente analisar um pouco, né? Então vamos lá. A história que vai influenciar Tolkien para poder criar a história do Senhor dos Anéis, ela começa com uma forma muito simples, né? Você tem Odin, o Deus Supremo, o Allfather, né, viajando pelos 9 mundos, o que a gente pode dizer que era uma coisa relativamente comum. E ele estava com 2 companheiros, né? O Loki, né, o grande trapaceiro, que todo mundo já conhece aí de várias histórias que eu já contei, inclusive aqui no canal. E também ele estava com Horni. Horni é um deus menor, vamos dizer assim, na mitologia nórdica, que normalmente não é tão mencionado. Aqui ele faz só um papel de figurante, ele em si não tem nenhum papel importante, então a gente não vai entrar a fundo nele, até porque ele não é, né, a parte principal da história. E aí o que acontece é que eles estavam viajando, né, pelos 9 mundos, e em determinado momento eles chegam a uma cachoeira. Essa cachoeira ficava em Nidavellir, tá? Nidavellir, que em alguns lugares você vai encontrar também às vezes sendo chamada de Svartalfheim. Svartalfheim seria o Reino dos Anões, e é um nome estranho pra caramba, né? E aí eles chegam nessa cachoeira e acabam parando para poder beber um pouco de água. Odin e Horni, eles estavam bastante ansiosos, né, para poder encontrar com o Rei dos Anões, Hreidmar. Porém, o que acontece é, Loki tava com fome, tava faminto, tava entediado, não queria essa porra, encontrar com o rei, o caralho, porra. E aí, Loki, naquela coisa de estar entediado, viu uma lontra próxima de onde eles tinham parado e falou assim, não, quer saber? Eu tô entediado aqui, eu tô com fome, eu vou comer uma lontra. E ele pegou uma pedra, tacou na cabeça dessa lontra, matou a lontra. E aí ele falou assim, não, agora tá na hora de né, encher a barriguinha. Loki pegou, tirou a pele da lontra, assou a carne dela, comeu. Obviamente os outros deuses provavelmente comeram também, né? Mas ele achou que aquela pele de lontra era muito bonita e que não seria legal deixar lá, né, pra lá. Ele pegou e botou ela como se fosse um casaco. O que, se você for para pensar, não é algo muito complexo de se imaginar dos nórdicos terem feito. Afinal de contas, era uma região fria. Pegar e fazer um casaco com uma pele de um animal era algo bastante plausível. E aí, eles, né, Horni e Odin estavam bastante ansiosos, né, para encontrar esse rei Hreidmar. E aí o que acontece é que eles conseguem chegar no reino, no castelo desse rei. E aí o que acontece é que quando eles vão cumprimentar o rei se empalidece, né? Ele fica pálido, olhando para os 3, porque teoricamente aquela pele de lontra era de ninguém mais, ninguém menos do que do filho dele, que era um shapeshifter, né? Ele podia trocar de forma. E ele trocou para um formato de lontra, que foi justamente a lontra que Loki teria matado. Assim que o rei viu isso, né, ele convoca 2 dos seus filhos sobreviventes, né, ele tinha mais outros 2 filhos, um chamado Regin e outro chamado Fafnir. E aí é interessante a gente olhar porque temos aí alguma coisa que provavelmente algumas pessoas já vão
fala assim, pô, já ouvi esse nome, Cussa. Ele chama os outros dois filhos, né? E eles amarram os deuses, né? Eles, tipo, prendem os deuses. E aí, o rei, ele decide fazer o quê? Ele decide dar uma chance, né? Para os deuses se redimirem. Existe uma coisa, inclusive a gente fala isso no curso de runas, que, diga-se de passagem, agora em junho vai estar estreando o curso. Fica ligado aí, porque no vídeo de junho eu vou estar falando mais sobre isso. E aí o que acontece é que ele fala, olha, o costume, né, para explicar melhor, né, o costume era que quando você assassinava alguém, você tinha uma dívida com essa pessoa, e essa dívida normalmente era paga no formato de sangue, de dinheiro. Você pagava o chamado vergild. O vergild era o preço que você pagava pelo crime que você cometeu, e normalmente se você matava alguém de alguma família, você tinha que pagar um dinheiro, né, um ouro normalmente, para poder compensar esse assassinato. E isso normalmente acontecia, né, e era acordado entre as partes. E aí o rei meio que entra nessa coisa de pedir o vergild pelo filho que foi morto, né, o filho que teria sido assassinado por Loki. E aí ele fala, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem essa pele de lontra e o que vai acontecer é, eu perdoo o crime de vocês se vocês cobrirem toda a pele de lontra com ouro, de forma que mesmo que eu não consiga ver nenhum fio da pele de lontra aparecendo, porque toda ela está coberta de ouro. O problema todo é que a pele de lontra ela se esticava, então se tornava uma tarefa quase impossível, né? Porque quando você teoricamente colocava, eles podiam esticar um pouquinho mais e aí tinha a pele aparecendo. Aí esticava um pouquinho, botava mais, esticava, tinha a pele aparecendo. E isso fez com que essa tarefa se tornasse quase impossível. Mas, como sempre, para variar, menino Loki teve uma ideia. Falou assim, não, eu tenho uma ideia. Os anões, né, eles eram mestres artesãos. Eles, todas as histórias que têm objetos mágicos como Gungnir, o próprio martelo de Thor, o javali de Frey, o barco de Frey, todos esses objetos normalmente são objetos criados por anões. Então Loki falou assim, olha, tem uma coisa aqui, tem um anão chamado Andvari. E Andvari, ele tem um dom magnífico para criar coisas assim fora do normal. E o que acontece é que Andvari, ele normalmente ele tomava a forma de um peixe, né, e ia, né, dar uma mergulhada por aí. E um dia ele acabou mergulhando muito mais fundo do que qualquer outra vez que ele tinha mergulhado. E nessa coisa dele mergulhando, ele encontrou o reino das ninfas, né, que seriam tipo uma coisa semelhante a sereia ou algo do tipo, mas não tem muita distinção. Quando ele chega lá, as ninfas tinham montes e montes e montanhas de tesouro. E o que acontece basicamente é que Andvari, né, queria pegar esse tesouro para si mesmo, né? Só que aí o que aconteceu é que nessa coisa as ninfas ficaram rindo da aparência de Andvari no formato de peixe. E isso deixou Andvari, ó, puto da vida. Andvari ficou tão furioso que falou assim, quer saber? Eu vou roubar essa porra toda. Quando ele pegou todo esse material, toda essa montanha de ouro, né? Ele, na verdade, ele fez o que? Ele criou um anel para ele. E esse anel, ele era um anel que era um anel bem mágico. Ele era um anel que dava a capacidade de Andvari de sempre se manter próspero, sempre ganhar mais riquezas. Então, enquanto ele usava o anel, as riquezas dele nunca paravam de crescer. Um anel aí bem legal, né? Só que aí a questão é que, lembra lá que eu tava falando de Loki? Loki falou assim, olha, eu sei que Andvari tem uma montanha de tesouro aí bem grande que provavelmente é capaz de, né, cobrir toda essa pele de lontra. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pegar esse tesouro dele. Loki fala com o rei e vai, né, fala, olha, eu vou lá pegar o tesouro de vocês, né, para poder cobrir a pele de lontra aqui do teu filho que eu matei. Loki vai para poder, né, se encontrar com Andvari para poder pegar esse tesouro. Mas aí ele fala assim, pô, Andvari não vai me devolver esse tesouro direito, né? Então tem que fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Loki é conhecido na história por ser quem teria ensinado os homens a pescar utilizando redes. E aí, nessa história, Loki pega e cria uma rede gigante e pesca Andvari. Segura Andvari fora da água e fala, ó, ou você me dá seu tesouro, ou você vai morrer sem ar. O que é muito engraçado, porque teoricamente Andvari poderia se transformar de volta no anão, né? Mas beleza. Ele fala, ó, vou te matar se você não me der o seu tesouro. Andvari aceita a condição, né? Ele acha que é melhor perder o tesouro do que perder a vida. E aí ele leva Loki para o seu próprio covil, né? Chegando lá, né, no seu lar, na verdade, né? Não covil, porque covil tem essa coisa, né? Mas ele leva de volta pro lar. Quando chega lá,
Loki fica assim, né, maravilhado com a montanha de ouro que ele poderia ver. E aí, né, Andvari chega e aponta, tem, tem o... Tá ali o meu tesouro. E ele vai e aponta. E quando ele aponta, Loki percebe que no dedo dele tem um anel. Deixa eu voltar agora o anel aqui pro meu dedo normal. Quando ele vê esse anel, né, Loki se liga que esse anel é mágico e que esse, na verdade, era o maior tesouro, porque significaria que enquanto você estivesse usando o anel, você conseguiria aumentar sua riqueza. Então, mesmo que eles não conseguissem cobrir neste momento toda a pele de lontra com ouro, tendo o anel, ou tendo o anel, o Loki vai, pega e fala, eu conseguiria arranjar o tesouro para poder cobrir o resto se faltasse. Obviamente, Andvari não queria dar aquele anel, porque teoricamente ele poderia se livrar do tesouro, mas tendo o anel e continuando a crescer, né, tendo a propriedade de crescer sua riqueza, Andvari poderia recuperar aquele tesouro posteriormente, ou outro tesouro equivalente ou até maior. Então ele não queria, obviamente, que entregar este anel para Loki. E se alguém fizer piadinha de que Andvari não queria dar o anel, vai ver só. E aí, nessa coisa toda, óbvio que Loki fala, não, eu quero o anel também, porque o anel faz parte do tesouro e blá blá blá, aquela discussão, Loki pega o anel de Andvari. E obviamente Andvari fica com muita raiva, obviamente, porque, caramba, não faz sentido, né? E não queria, na verdade, ter o seu anel tomado por Loki. E aí ele pega e amaldiçoa o anel. E ele fala que aquele anel ele ia ser a desgraça de todos os herdeiros, que quem usasse aquele anel não iria ter felicidade, teria problemas na sua vida. De volta ao palácio, obviamente, né? Loki, com posse daquele tesouro magnífico de Andvari, começa a colocar ele em cima da lontra e consegue cobrir, né, completamente a pele da lontra. Mas aí, Hreidmar, o rei, né, o pai da lontra assassinada, ele fica muito preocupado, ele começa a bisbilhotar, ver assim cada pedacinho, e ele encontra um fio de bigode, né, passando pelo ouro. E aí, para poder cobrir aquele fio de bigode que estava ali, Loki entrega o anel para que teoricamente possa ser colocado em cima desse fio e assim pagar o Vergild, né, que seria necessário pela morte do filho do rei. O rei, né, depois de ter feito, viu que teoricamente a lontra estava coberta, perdoa os deuses e fala assim, não, eu gostei muito desse anel. E ele pega esse anel de Andvari e coloca no dedo. Quando ele coloca no dedo, Regin, né, o filho dele, já percebe que tem uma ganância estranha nos olhos do pai, né, um olhar meio maluco. E aí começa o problema, porque Fafnir, por exemplo, começa a olhar para aquilo com uma certa inveja. Depois que os deuses vão embora, Fafnir vai até o pai e pede para que o pai divida, né, todas essas riquezas com ele. E o pai vira e fala assim, não. E aí, o que acontece é que Fafnir pega de noite e mata o próprio pai. Esfaqueia ele, pega o anel que o pai estava usando no dedo, pega todo aquele tesouro e foge, indo parar para descansar numa caverna. E nessa caverna ele se deita por sobre o seu ouro. E nesse processo, Fafnir se transforma num terrível dragão que deita por cima do seu próprio ouro. Eu já vi isso em algum lugar. Ok. Regin fica com aquilo na cabeça, ele acha que aquilo é muito ruim, até porque, querendo ou não, ele também estava com um pouquinho de querendo aí a porra do tesouro. Mas aí, ele coloca isso como, na verdade, tendo um motivo sido que, porra, não, quero vingar meu pai. E aí, ele chama o seu filho adotivo, chamado Sigurd. Em algumas lendas vocês vão encontrar o nome dele como Siegfried, que aí vai depender, tipo, se tá mais pro germânico ou mais pro nórdico, por isso que tem essa diferença de nomes, mas é a mesma história basicamente. E fala, olha, você vai lá e derrota esse dragão que se, né, mate o meu irmão que se tornou um dragão por causa da sua ganância. Sigurd pega, vai até a caverna do dragão, não aquela caverna do dragão, mas ele vai até a caverna onde Fafnir, né, o dragão, mora, e mata Fafnir. Só que Regin estava tão louco que ele falou assim, não, eu quero o seguinte, eu quero que você pegue o coração do dragão e cozinhe ele para mim, porque eu quero comer o coração do dragão. E nesse processo, quando o Sigurd, muito leal, ele vai fazer todo esse processo, Sigurd pega e experimenta, né, o coração, né, para poder ver se está ok, e ele sente o sabor, né, do sangue do dragão. E quando isso acontece, ele começa a ouvir o canto dos pássaros. É importante dizer aqui que em algumas partes da lenda vão falar, na verdade, que ele se banha no coração de dragão, no sangue do dragão, deixando apenas parte do seu corpo fora,
que inclusive é como se fosse quase uma história meio calcanhar de Aquiles, tá? Fica aí esse parênteses aqui. Quando ele experimenta esse sangue do dragão e ele começa a ouvir o canto dos pássaros, ele começa a ouvir os pássaros cantando que Regin, na verdade, iria matar ele. Porque agora, na verdade, ele sabe de toda a história e sabe onde está o tesouro. E aí, Sigurd, obviamente, em sua autodefesa, mata Regin, pega o tesouro e vai embora. E assim começa todo um ciclo. Porque, teoricamente, depois de Sigurd, ele é morto por causa do anel. Quem fica com o anel é morto por causa do anel. E assim começa um ciclo que não para. Todo mundo começa a ser amaldiçoado até que, teoricamente, o anel se perde em algum momento. Então, a maldição, né, de Andvari, ela vai consumir uma série de ciclos de vida e problemáticas de vários personagens. E se você for parar para olhar, é muito parecido com o que a gente tem da história do anel, né, do Senhor dos Anéis. Você tem aí um anel que teoricamente era bom para aquele que o possuía, mas a partir do momento que ele perde, ele praticamente começa a destruir, num senso de loucura, todos os outros personagens. Obviamente que Tolkien vai fazer alguns paralelos, né? Ele não segue exatamente, mas, por exemplo, a coisa dessa loucura do tesouro, por exemplo, a gente consegue ver lá na coisa dos anões, e, por exemplo, o Thorin Escudo de Carvalho, por exemplo, quando ele começa a ficar meio louco por causa do tesouro, né, a pedra lá, esqueci o nome da pedra, mas a pedra magnífica, que teoricamente é uma coisa, é muito semelhante ao que a gente vê na história da mitologia nórdica, e o próprio anel com toda essa coisa dessa maldição. Então, Tolkien se inspirou em muitas coisas na mitologia nórdica. Se você for olhar, você vai ver que, por exemplo, algumas coisas de Gandalf são muito semelhantes a algumas histórias que são contadas em relação a Odin. Então, Tolkien bebeu e muito da mitologia nórdica. Talvez por isso eu acho que eu gosto tanto dos dois. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Conta aí qual é a próxima história da mitologia nórdica que você queria conhecer mais para eu poder trazer para cá. Lembrando que, como eu falei, em junho a gente vai ter aí o curso do Runologia, né, gravado, então vai estar disponível para você poder assistir, sem ter preocupação com horário e coisas do tipo. Junho vai estar disponível e eu acho que não tem mais isso, não tem mais nada para falar. Então, se não tem mais nada para falar, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Kusa Mitre, você estava no programa Runologia do canal Lupus em Fábula e eu te vejo na próxima. Heyo!